Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Ferreira, professor da Faculdade Qualitas e estou aqui hoje para falar sobre o grupo de estudos Qualitas. E nessa ocasião, a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiologia cardiovascular. Por que esse tema foi escolhido para a gente conversar hoje nessa ocasião? Por uma razão muito simples, né? A gente sabe que a fisiologia cardiovascular, ela representa um universo muito grande de informações e que ela tem uma aplicabilidade não só fisiológica quanto clínica também muito grande. Mas, quando a gente leva em consideração os aspectos clínicos do nosso paciente, o entendimento da fisiologia é bastante relevante. Por que isso? Porque toda vez que a gente pensa que a gente tem um paciente cardiopata, como vai funcionar o desenvolvimento da sintomatologia dessa doença? Esse desenvolvimento, ele se dá com base na ativação de mecanismos baseados na fisiologia do paciente. E isso funciona da seguinte maneira. A gente tem um paciente que começa a desenvolver uma doença cardíaca. Em cima dessa doença cardíaca, obviamente, esse coração começa a trabalhar mal. E quando o coração trabalha mal, ele começa a perder a sua principal função, que é o bombeamento sanguíneo. Todas as vezes em que a gente tem um coração que trabalha mal, bombeando menos sangue do que deveria, a gente vai ter uma redução na pressão arterial desse paciente, já que eu passo a ter um menor volume de sangue dentro das artérias. E quando isso acontece, a gente sabe que existem vários sensores de pressão arterial distribuídos ao longo do organismo. Um desses sensores é o reflexo baroceptor, ou são os baroceptores, localizados ali no corpo aórtico e no corpo carotídeo. E quando esses sensores captam essa informação de que a pressão arterial está caindo, a gente acaba então lançando mão da ativação de um mecanismo fisiológico compensatório, modulado via sistema nervoso simpático, trazendo então uma descarga de adrenalina. O que essa adrenalina faz em última análise? Quando se liga nos receptores alfa, que a gente reconhece lá na fisiologia, essa ação alfa-adrenérgica ela é capaz de fazer vasoconstrição. Então, quando eu faço vasoconstrição, eu reduzo o diâmetro do vaso e a pressão arterial sobe. Então, esse é um mecanismo de ajuste interessante de primeiro momento. Em segundo lugar, a gente tem a ativação de um segundo sistema, que certamente vocês vão ter uma grande aplicabilidade e uma grande visualização desse sistema dentro da nossa fisiologia, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quando o coração falha e um volume reduzido de sangue chega até os rins do nosso paciente, a gente tem então uma situação conhecida como hipoperfusão do aparato justo-glomerular e em função dessa hipoperfusão ocorre a liberação da renina. Quando a gente tem a renina, então, a gente tem como ponto de partida para desencadear todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que em última análise também vai combinar com o quê? Com a ação da angiotensina 2, também fazendo vasoconstrição, na tentativa de aumento da pressão arterial, e também a gente vai ter a ação da aldosterona. A aldosterona, por sua vez, vai promover uma ação levando à retenção de sódio e água. Quando a gente junta esses fatores, tanto do reflexo baroceptor quanto do sistema renina-angiotensina, a gente vai ter uma vasoconstrição bastante proeminente, Em cima dessa vasoconstrição, o coração vai ter que trabalhar com mais esforço ainda para poder tentar fazer o sangue vencer a resistência imposta pelos vasos e em função da retenção de sódio e água imposta pela aldosterona, muitas vezes a gente vai ter um acúmulo de líquido além do normal, além do suporte do que esse vaso pode aguentar e esse líquido em dado momento pode transudar. Qual vai ser o problema disso? O problema é que quando esse líquido transuda de dentro do vaso para fora do vaso, a gente vai ter a formação de um edema, Se esse acúmulo de líquido for no abdômen, a gente tem a ascite. Se for nos membros, a gente tem o edema de membros. E o pior de tudo, que se for em leito pulmonar, a gente vai acabar tendo o edema pulmonar, que em última análise é o que pode levar o nosso paciente ao óbito. Então, se a gente quer compreender os mecanismos que nos permitem tratar um paciente cardiopata, é importante que a gente compreenda perfeitamente essa fisiologia, porque é justamente essa fisiologia que vai servir como alvo terapêutico para a gente poder interferir farmacologicamente no nosso paciente com algum tipo de droga que possa atenuar a ativação desses mecanismos fisiológicos compensatórios, evitando assim a formação dos edemas, que representa o principal evento determinante para o óbito do nosso paciente. Então, em linhas gerais, a gente tem muito a aprofundar em termos de sistema cardiovascular ou em termos de fisiologia cardiovascular. Mas, em termos de uma análise inicial, o entendimento desses dois sistemas fisiológicos se mostra bastante importante para o tratamento correto do nosso paciente. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, deixar esse recado da importância do sistema cardiovascular e da fisiologia cardiovascular em relação à terapêutica cardiovascular e ao aparecimento dos sinais clínicos do nosso paciente. Então, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para outras ocasiões conversarmos um pouco mais.